ficar muito feliz da presença de vocês. Já conversei com todas, viu, Tati? Todas têm interesse no curso de estética, a Letícia estava aqui também. Ela já é formada, técnica em estética, vocês duas estão cursando, né? E vocês são profissionais da estética. Você é técnico também. Então, como eu expliquei que ao final, a equipe de vestibular vai estar lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Então, antes de iniciar a nossa palestra, a gente vai ouvir o hino nacional, então peço que vocês fiquem em pé para a gente ouvir e aí dar sequência ao nosso evento dessa noite. Bom, antes de passar a palavra à professora Josilene, eu gostaria de apresentar também duas pessoas que estão aqui presentes nessa abertura. A professora Juscelie, que é professora do curso de Estética e também é líder do NDE, do curso de Estética aqui da faculdade, ou seja, toda a vasta experiência e conhecimento nessa área, é a pessoa indicada para conversar a respeito da parte acadêmica. Já ao seu lado está a Tatiana Chimizo, nossa diretora financeira, é representante da mantenedora da FAIP, e toda aquela conversa que a gente teve lá no início a respeito de possibilidades, principalmente de acesso, como pagar o curso superior, a Tati é a referência para vocês. Tá? Por isso que ela está sempre presente nos eventos,
não só por isso, mas também como idealizadora dessas palestras e projetos de extensão que temos oferecido desde o início desse ano para a comunidade, e vai estar também junto com a equipe de vestibular para conversar com vocês, tirar as dúvidas lá durante o lanche, tá bom? E agora eu apresento a palestrante dessa noite, que é a professora Josilene Silveira, que é fisioterapeuta, diretora da IDECA, que oferece cursos, venda de aparelhos, estética avançada, especialista em fisioterapia dermatofuncional e responsável técnica da Adicus Marília. Isso ela vai explicar melhor a respeito da Adicus e também da sua empresa. Todas vocês, como eu já disse, receberão um certificado de participação e participarão no sorteio de um esfoliante corporal. Então, teremos a primeira parte, uma parte introdutória, teórica, que será filmado e disponibilizado no nosso canal do YouTube para vocês assistirem, para as outras pessoas também assistirem. E aí a parte prática, o Bruno, que é o nosso câmera, ele vai sair da sala, desmontar o equipamento para ser feito e vocês tiverem uma privacidade maior para fazer a parte prática, que a professora vai convidar uma de vocês para esse procedimento. Após isso, vocês conhecerão a nossa clínica multidisciplinar, onde também tem o laboratório de estética e os aparelhos, enfim, toda a estrutura para esse curso. E ao lado da clínica será oferecido para vocês, servido, né, para vocês um lanche, tá? Que representa todo o carinho que a instituição tem com os nossos visitantes, como também palestrantes que nos dão a oportunidade de oportunizar a comunidade todo esse conhecimento. Tá bom? Com isso eu me despeço, agradeço a presença de vocês, desejo a todas um excelente curso, uma excelente palestra. Espero, como a Tati, a Juscelia, a própria professora Josi, vê-las vocês aí, quiçá a partir de amanhã, fazendo estética aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado e ótima palestra. Gente, então boa noite, né? Meu nome é Josi, ele já me apresentou, Josilene, mas todo mundo me conhece por Josi. Trabalho com estética aí desde 2000, sou formada em físio e ministro aulas há um bom tempo. E eu espero que vocês aproveitem bastante, mesmo quem ainda não está na área da estética. Eu costumo dizer que é uma área muito promissora, né? A gente vê nesse meio que a gente está vivendo aí que um dos mercados que pode ter uma redução, mas que não parou, é a estética, né? Eu costumo dizer que hoje, até mais que o corpo, o rosto, elas estão cuidando demais, elas estão valorizando a parte de olhar. E o que acontece nessa fase que a gente está vivendo? Muita mulher que engordou, né? Pandemia, fica em casa, come demais. Então agora elas estão voltando a buscar os tratamentos corporais. Então, querendo ou não, para a gente que é da área profissional, é assim, eu sou suspeita, eu amo a minha profissão e eu sempre que eu posso dar um conselho é assim, entrem nessa área. E agora é muito gratificante poder ter o curso de estética como um curso superior, porque antigamente a gente só tinha o técnico, eu tive que fazer físio, depois fazer a pós e por aí foi, porque era só o técnico. Não desmerecendo, mas daqui para frente, com a regulamentação da profissão, cada vez mais eles vão exigir da gente que tenha o quê? Uma graduação. Então, algumas coisas já não serão permitidas mais para esteticista, tá? Deixa eu ver aqui. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do método Flash Detox. Então, o que acontece? Como que funciona quando as clientes nos procuram? Eu não sei aqui... Quem trabalha é você? Você, duas só? Que trabalham já? Hoje a gente precisa tentar conciliar no único tratamento a síndrome da desarmonia corporal. Então o que seria isso? Tratar celulite, flacidez e gordura localizada. Antigamente a gente conseguia atender a cliente assim, eu vim fazer uma massagem. Não sei quem já trabalha. Hoje elas querem um tratamento mais focado. Elas não querem ficar, elas querem um resultado rápido, né? E que melhore tudo. Basta eu tratar gordura localizada e a flacidez, né? E a celulite. Então isso a gente
colocou o nome como Síndrome da Desarmonia Corporal. Então, nesse Flash Detox, a gente consegue tratar a cliente como um todo. E aí, veio uma descoberta muito grande, não sei aqui quem já ouviu falar, da autofagia. Vou falar um pouquinho dela para vocês. Eu tenho que tirar para dar uma respiradinha, fiz, não? Eu morro com essa máscara. Então, qual o maior desafio que vocês enfrentam nos tratamentos corporais? Mesmo quem não trabalha, quem é mulher no geral, né? É entregar resultado impactante de forma rápida. Então, eu preciso ter um resultado que a cliente olhe e fale, eu estou vendo. Hoje a gente não consegue mais enrolar aquela cliente e falar, mas está dando, ó a medida. Não. Elas sentem na roupa, elas buscam na internet, então a gente não consegue mais enganar. Praticidade nos protocolos, tentar conciliar tudo num único protocolo. E uma detoxificação corporal verdadeira. Porque o detox, ele não é só importante para a gente tratar a síndrome da desarmonia, mas sim como um todo, o emagrecimento, né? Melhora da saúde geral. Tudo inclui o quê? O detox. Hoje eu ligo esse vento aí. Então, quando a gente fala no método Flash Detox, a gente tem um tratamento que tem um início, um meio e um final. Então, eu preciso o quê? De resultados comprovados cientificamente. A Adco, sempre quando eles lançam um protocolo, nesse protocolo, eles já fazem teste antes de eficácia. Então, tudo que eu trago para vocês já foi testado na fábrica e eles já trazem para a gente meio caminho andado, né? Ó, tá aqui. Eles trazem mastigado para a gente apenas conseguir obter os resultados. Então, o que eu vou ter como estratégia nesse tratamento? Eu tenho dermocosméticos com ativação da autofagia. O que seria essa autofagia? Eu não sei se vocês já ouviram falar, essa autofagia ela já até ganhou o prêmio Nobel em 2016, onde a minha própria célula do organismo, ela engloba o que faz mal. Tanto que todo mundo fala que vai ser a cura do câncer. O estudo leva a isso. Por quê? O que é o câncer? Quando a pessoa tem um câncer, é a célula do próprio organismo que começa a se multiplicar e não tem nada que você coloque ali que elimine aquela célula. Então, quando a gente fala em autofagia, é isso. O meu próprio organismo destrói e combate aquela toxina. Então, isso seria a autofagia através do quê? Da detoxificação tecidual, que é um blend ortomolecular. Antigamente, quando a gente falava em detoxificação, a gente falava somente em argila, né? Ah, eu preciso fazer uma argila, preciso colocar manta térmica. Hoje a coisa está mais evoluída. Então a gente tem um blend ortomolecular, que seria a parte de elementos da tabela periódica, que contém no meu produto, cadê ele? Numa máscarazinha que eu vou apresentar para vocês, que é o Hypertonic, onde ele vai fazer o quê? Essa detoxificação. Então eu vou aplicar, vamos colocar na manta térmica e eu não vou precisar ter aquele problema de ficar removendo a argila. Eu tenho também a reativação autofágica redutora, através da cafeína. Então quando a gente, o que fala que é a cafeína? Cafeína nada mais é do que um lipolítico muito potente. Quando fala que é neurocafeína, é que ele tem maior afinidade com todas as células do nosso organismo. Então ele vai lá e ele consegue fazer a lipólise, fazer a quebra dessa gordura. Tenho a reativação autofágica firmante, que é através do DMAI. Então eu consigo, num único protocolo, tratar o quê? Desintoxicar esse tecido, quebrar essa gordura e melhorar essa flacidez numa única sessão. E tem a massagem que a gente faz com a famosa planta carnívora. Então é uma massagem remodelante. Modeladora, a gente fala que ela não elimina a gordura, né? Como o próprio nome já diz, ela vai modelar essa gordura. Quando a gente concilia nesse protocolo todos os ativos e o passo a passo, eu consigo detoxificar, eu consigo quebrar. A minha célula está lá, eliminou um monte de toxina, entra uma outra célula, vai lá, engloba
aquilo que não está, que está fazendo o tecido ficar intoxicado e vai destruir. Então, quem vai fazer esse papel é esse blend ortomolecular. E junto eu tenho o DMAI e a planta carnívora, que ajuda a destruir aquele adipócito e aquele tecido adiposo. Em todos os produtos da Adicus, a gente tem o quê? Nanotecnologia. Essa nanotecnologia nada mais é que produtos que têm ação durante 12 horas. Então, ele age durante o protocolo e a ação dele vai se estender por 12 horas. Então, aquelas fotos que a gente tira de antes e depois, sempre tem em mente assim, fiz hoje, marcar cliente 12 horas após para você tirar a foto. Principalmente no caso de flacidez de pele. Eu fiz uma vez um protocolo na Adicus de glúteo. Massageei, fiz tudo certinho, lançamento do workshop. No que nós tiramos a foto da modelo, piorou. Que eu mexi, falei, putz, daí eu falei, a ação é por 12 horas. Amanhã você me manda foto. Então a gente vê a melhora após 12 horas de protocolo, tá? Que é a ação do DMAI. O DMAI, o que ele vai fazer? Ação tensora. E a termoterapia, que é a famosa utilização de manta térmica, que por um tempo o pessoal já não fazia mais, mas que agora está voltando com força total, que ele nada mais é do que fazer, aumentar a permeabilidade do ativo. Quem já está na estética está cansada de ouvir falar isso, mas quem não é, como que funciona? Sempre que eu aqueço, o meu organismo ele faz o quê? Vasodilatação. Então ele aumenta a circulação. Ele aumentando essa circulação, eu consigo fazer o meu produto, que ele é nanotecnológico, permear mais e ter uma ação maior, tá? Então essa é a função de qualquer fonte de calor. Seja de manta térmica, forno de beer, é isso aqui que nós vamos utilizar. E a massagem com manobras inovadoras, por quê? Hoje a gente já não fala mais daquela massagem modeladora que você fica ali 1 hora em cima da cliente. Eu não sei vocês trabalham com modeladora? Hoje a gente trata mais a região de queixa. Então a cliente vem pra mim, eu falo pra ela, o que te incomoda, tá? Ai, mas me incomoda tudo, mas tudo o quê? É a barriga? É a celulite? Por quê, gente? Quando a gente trata a cliente como um todo, eu tenho 1 hora para executar um protocolo. Então, se eu fico fazendo braço, perna, canela, se eu faço tudo, eu fico muito pouco tempo na região de queixa. Então, o que é a queixa dela mais frequente? Daqui a aqui, né? Coxa, glúteo, abdômen, flanco e as costas. Então, focar naquilo ali. Só que tudo isso eu já preciso vender para minha cliente no momento da minha avaliação. Né? Eu tenho cliente que fala assim, Josi, mas você não faz mais massagem no meu braço. Eu posso fazer, não tem problema nenhum. Só que eu vou ficar lá me acabando numa modeladora e ela não vai obter o resultado que ela quer. Sendo que ela se incomoda com a gordurinha aqui, aqui, aqui. Então vamos focar. O tratamento ele tem que ser focado. Né? Eu costumo dizer assim, antigamente elas vinham pra gente e falavam assim, ai, hoje eu vim fazer uma drenagem. Ai, hoje eu quero uma modeladora. Ai, eu quero... Hoje as minhas clientes, eu já não deixo mais elas decidirem o que quer. Eu costumo dizer assim, a gente vai num médico. Você vira e fala para o médico, doutor, eu vim aqui porque eu quero um raio-x, uma tomografia, quero tomar tal antibiótico. Então, porque nós, profissionais de estética, também não temos que ter o nosso conhecimento e falar, olha, para você eu vou te avaliar e para você vai ser legal você fazer isso. E montar um plano de tratamento. Então é isso que eu vim trazer para vocês. Então aqui com o método eu tenho estratégias agindo em sinergia e as células vão responder muito ativamente. Então a gente vai ter resultado o quê? Uma redução de medida mais eficiente, a gente já consegue uma redução na primeira sessão. Maior ação contra celulite e flacidez, porque a gente sabe que tem tudo a ver. Às vezes a cliente tem celulite, a gente vê o aspecto casca de laranja, todo ondulado, e quando você vai pegar naquele tecido e fazer uma avaliação, na verdade não é celulite, é flacidez. Né? Então como a pele dela está flácida, pouco colágeno, pouco elastina, fica aquela ondulação. Se eu consigo melhorar a celulite e flacidez,
consequentemente, essa flacidez, perdão, a celulite vai diminuir. E resultados mais rápidos e mais potentes. Aqui, gente, é falando rapidamente, tá? Eu sei que teórico é chato, rapidamente da autofagia. O que seria essa autofagia celular? Então, no nosso organismo, constantemente, a gente sofre intoxicação. O que seria essa intoxicação? Intoxicação de água, que eu bebo, intoxicação de alimento, intoxicação de medicamento. Então, constantemente eu estou sendo intoxicada e estou levando toxina para dentro do meu organismo. E fora isso, a gente também tem a intoxicação interna, que é o quê? Quando a minha célula, ela trabalha, ela libera restos do metabolismo que geram toxinas. Esse resto fica lá. Então, eu preciso o quê? Ter produtos que consigam detoxificar esse tecido. Não só a parte externa de pele, como dentro. Então, o que seria a autofagia? Ela vai intensificar o nosso resultado. Ela vai mobilizar essas toxinas através dos elementos, dos oligoselementos da tabela periódica, que nada mais é que zinco, magnésio, entre outros. Então, o que ele vai fazer? Uma limpeza nesse tecido. Tá? Esse tecido ele vai estar mais limpo e com isso eu vou melhorar não só a flacidez da região onde eu estou tratando, como de todo o corpo. Então, essa intoxicação aqui, como eu já disse, ela acontece. Exposição diária a substâncias tóxicas, geram resíduos a nível celular, que daí seria o quê? Restos do metabolismo das proteínas, da gordura, das enzimas e das organelas. O que acontece de uma maneira bem resumida, como aqui a gente não está... temos duas profissionais, dos estudantes, o resto não é da área, tá? Essas mitocôndrias, elas são responsáveis por gerar ATP, que é a energia do nosso dia a dia. Quando eu tenho essa intoxicação tecidual, essas mitocôndrias elas se tornam inativas. Então eu não consigo ter queima. Eu vou para a academia, não perco. Faço dieta, reduzo um pouco, mas depois estaciona. O que será que está acontecendo? Provavelmente eu tenho um tecido muito intoxicado, tá? Então o que a detoxificação vai fazer? Resgatar a saúde, garantir maior longevidade celular, então vou ter uma célula com uma vida de qualidade mais longa, manter uma homeostase celular e o principal mecanismo para isso aí é a autofagia, que nada mais é do que o meu organismo trabalhando para combater e para eliminar as toxinas. Então, quando a gente fala do nome, autofagia, fagia indica comer a si mesmo. Tá? Então, o próprio organismo engloba o que não é necessário e elimina. Ali eu tenho uma mitocôndria, que é uma célula, e em volta dela eu tenho um autofagossoma, que ele está fazendo o quê? Destruindo essa organela que não serve para nada. Então, ele vai destruir como se ele picasse em pedacinhos pequenininhos e vai eliminar no meu meio intersticial, lá entre as células. E isso vai precisar ser eliminado através do quê? Urina, fezes. Então vai ser eliminado e eu vou conseguir uma melhora no quadro. Opa! Fica à vontade. Aí é de uma maneira microscópica como que funciona. Então eu tenho uma célula onde o autofagossoma ele engloba a mitocôndria, que é a parte toda circuladinha, que parece uma espiral, e eu tenho um lisossoma. Esse lisossoma ele vai entrar e ajudar a destruir o que não é bom para o meu organismo. Então isso seria o quê? A autofagia de uma maneira microscópica. Aqui, gente, foi o reconhecimento científico, né? Que ele recebeu um prêmio Nobel de 2016 em medicina, onde ele recebeu o reconhecimento científico falando sobre a autofagia. Então foi quando realmente foi comprovada, ele descobriu que a autofagia funciona. Isso não só na parte estética, como de todo o nosso organismo, tá? Então ele descobriu como que funciona
esse mecanismo e ele como um regulador metabólico. Então, para que eu consiga fazer uma dieta eficaz, eu não sei se alguém aqui faz acompanhamento com Nutri, essas coisas, mas quando a gente faz, ela já dá um regulador metabólico para tomar. Então, querendo ou não, ela está ativando uma autofagia, tá? Então, aqui eu tenho um sistema de limpeza. No meu organismo, normalmente, eu já tenho uma enzima que é a protease. Essa protease, ela degrada as proteínas que são levadas até o meu tecido pelas toxinas. Então, tem um monte de proteína que são as toxinas. O que minha protease dá conta, que é essa enzima, ela destrói. O que ela não dá conta, eu ativo o meu metabolismo de autofagia. Que ele faz o quê? Ele engloba aquele resto do metabolismo, entra em ação com o lisossoma e realiza essa quebra e essa eliminação do resto do metabolismo. Aqui é só para mostrar uma organela saudável e uma morte celular causada por doença, né? Então a célula, ela vai perdendo cor, vai perdendo viço, e se eu não tiver o aumento da autofagia, essa célula fica ali gerando cada vez mais doenças. Então eu preciso ter o quê? Um processo de autofagia, onde a minha célula boa vai lá e destrói o que não é bom. Isso seria a autofagia. Deixa eu só ir na frente aqui, ó. Aqui. Quais os benefícios da autofagia na estética? Então aqui é um antes, quando a gente vê a minha direita é um adipócito, uma célula de gordura, e a esquerda é um fibroblasto, que é uma célula responsável por formar colágeno e elastina, tá? Então são as duas células principais aí quando a gente trata de uma disfunção estética. Eu preciso o quê? Diminuir adipócito e ativar fibroblasto, né? A gente sabe que o fibroblasto, após os 25 anos, ele começa, ó, diminuir, né, a produção de colágeno. Então a gente precisa usar protocolos que ativem esse fibroblasto. Então o que vai acontecer ali? A partir do momento que eu tenho a autofagia, depois que eu começo a fazer o protocolo, eu vou ter o quê? Aumento na produção de colágeno por esse fibroblasto. Então ali a imagem mostra bem que uma imagem ela está mais apagadinha, onde ele está produzindo muito pouco colágeno, e o meu adipócito ele está com um metabolismo muito lento. Por quê? Para perder gordura não tem segredo, né? Não adianta eu falar, olha, eu tenho um ultrassom e o meu ultrassom vai lá e quebra a gordura. Gente, se a gente tivesse um mecanismo que quebrasse gordura, né, a gente estava rico. Então, o que ele faz? Ele diminui a minha célula, ele abre canais na minha célula, onde aquele triglicerídeos que está ali dentro, ele vai para o meio intersticial, e a gente, através do quê? A atividade física, restrição alimentar, a gente vai ter uma queima dessa gordura, né? Então, não existe muito segredo. Remover a célula de gordura a gente não remove. O que remove? É a lipo, né? A lipo você vai lá e tira. Só que se por alguma forma eu começar a comer demais, a primeira gordura que vai acumular é onde eu removi, né? Onde o médico retirou na lipo. Então, com a autofagia eu consigo o quê? Acelerar o meu metabolismo. Então eu tenho uma maior queima dessa gordura. Por isso que eu consigo uma melhora na redução de medida e melhora da síndrome do contorno ou da desarmonia corporal. Então aí é a cliente típica da estética, né? Que ela vem pra gente, ela reclama da barriga, ela reclama da flacidez e ela reclama da celulite. Se não bastasse, ela reclama do músculo do tchau, né? Daí subindo, ela reclama da papada, ela reclama do rosto e por aí nós vamos. Então aí seria uma queixa mais frequente. A região de queixa é joelho até abaixo da mama, o que elas mais reclamam. E com isso, eu consigo o quê? Fazer esse método Flash Detox, tentando tratar a minha cliente como um todo. Quando a gente disse para vocês, eu ainda vou falar mais um pouquinho, mas assim, nós não conseguimos uma modelo. Eu precisava de alguém que se candidatasse. Alguém? Nem que fosse pra gente fazer só abdômen, sabe? Fica de calça e ergue a blusa, põe toalhinha, pra gente conseguir fazer a prática. Só vão ficar vocês aqui, tá, gente? Não vai o
câmera que vai estar na hora da prática, não vai filmar, não vai... Só vocês mesmos que estão participando do curso que vão ficar aqui no momento da prática. Senão eu vou. Eu não tenho vergonha, eu vou. Mentira, não posso. Alguém se candidata aí? Você vai? Ah lá, eu trouxe roupão, eu trouxe toalha. É mais para vocês verem mesmo a ação do produto, sentir. E é legal ter a prática para vocês verem como faz, tá? Para quem já é profissional, talvez seja fácil, mas para quem ainda não é legal ver. Então aqui o método Flash Detox, onde a gente tem o quê? Massagem com manobras inovadoras, onde eu não vou ficar lá me matando naquela modeladora, deixando a minha cliente roxa. Vocês vão perceber que são manobras mais lentas, são manobras que você tem pressão, mas que a cliente não vai sentir dor. Eu tenho a ação da nanotecnologia, que é o blend ortomolecular, que são os 92 oligoelementos, o neurocafeína, o nanodemaia, a planta carnívora e o citodetox, que nada mais é o que? Faz detoxificação tecidual. Esse protocolo, ele é feito, gente, em 6 passos, tá? Quando a gente fala assim, 6 passos e 5 produtos, onde vocês vão perceber que é feito de uma maneira... É um protocolo que o custo dele é muito baixo, eu acho que aí ela até colocou custo-benefício, quanto você cobra a sessão e quanto você gasta. Tá, o primeiro passo que a gente faz, descompactação de extrato córneo. O que seria isso? Sempre quando eu vou fazer um tratamento corporal, eu posso ter o melhor produto do mundo. Se eu não fizer uma descompactação da minha camada córnea, o que seria isso? Primeira camadinha que eu tenho ali na pele. Então eu preciso fazer nada mais do que uma esfoliação. Então eu vou fazer esse processo de esfoliação, vou descompactar, vou remover a minha camada córnea e com isso o meu ativo que vai vir depois vai permear melhor, tá? A Adicus, pensando no nosso bem-estar, eu não sei aqui quem já não fez esfoliação, né? Esfoliação é o ó, você faz, daí fica cheio de grânulo. Então eles lançaram, não sei se aqui vocês já usam, um esfoliante de clorofila, onde eu aplico, ele vai fazer a esfoliação, mas não tem necessidade da cliente tomar banho. Eu consigo emulsionar ele com água e os grânulos somem, tá? Então é um esfoliante que pode até ser usado por quem ainda não é profissional em casa. Então some todo o grânulo, tá? Um esfoliante muito legal e o rendimento dele é muito grande. Então ele vai fazer o quê? Descompactação do extrato córneo. Segundo passo é a detoxificação ortomolecular. Então aí vem o segredo de todo o tratamento nosso. O que seria? Remover camada córnea que impede a entrada do meu ativo. Vou fazer a detoxificação. A gente tem uma máscara que chama Hypertonic Redux. Nesse Hypertonic é onde eu vou ter o quê? Todo aquele blend ortomolecular, além da cafeína e o Power Drain. O que esse Power Drain faz? Ele faz uma drenagem por si só, tá? Então o próprio produto, quando eu ativar ele com a termoterapia, ele já vai fazer uma drenagem. Ele entra, estimula a autofagia e já auxilia na drenagem. Antigamente o pessoal até me perguntava assim, ó, Josi, é um esfoliante? Porque parece que ele tem uns grânulos. Ele não pode ser usado como esfoliante. Tá? Então eu vou aplicar uma camada sobre a pele, vou emulsionar, vou fazer como se fosse uma máscara, envolver a minha cliente no plástico filme e deixar ela na manta térmica. Principalmente na região onde eu quero o resultado, que seria daqui a aqui. Eu não sei aqui, quem faz detoxificação já, a gente sabe que para eu conseguir desintoxicar um tecido, não basta eu fazer uma argila, o que quer que seja só na região, eu preciso cobrir toda a minha cliente com a manta térmica. O ideal é que ela fique do pescoço para baixo,
toda envolta na manta. É que lá na Adicus não tinha, eu trouxe uma manta só de abdômen. Mas o ideal, o que seria? No momento em que eu vou fazer essa detoxificação, eu aplicar em todo o corpo, tá? Braço, abdômen, culote, perna, até lá embaixo, envolver ela no plástico, filme, ou até mesmo pegar gente, às vezes até um saco de lixo, você recorta ele, abre, envolve a cliente para colocar a manta. Se não tiver mylar, pode ser o lençol de mylar, mas colocar ela e deixar ela na manta térmica. O legal é que o produto ele não precisa ser retirado. Vou colocar a manta, deixar ela agir ali 20 minutos. Cuidado assim, a minha cliente que já tem muita flacidez. Se ela tem muita flacidez de pele, eu não posso deixar muito tempo o calor, porque o calor demais, ele aumenta a flacidez. Tá? Então eu vou deixar em média uns 20 minutos e vou fazer a reativação autofágica redutora através do meu LipoForce. Então o LipoForce nada mais é que a cafeína pura que vai ter aqui, que tem ação lipolítica. Então pensa assim, descompactei, então eu tirei camada córnea que impedia a permeação do meu ativo, coloquei a minha hipertônica, onde ela fez a detoxificação, a minha pele ela vai estar pronta para receber. Então ela está ali aberta, como se estivesse aberta, tudo que eu aplicar ele vai permear. Lembrando que o meu produto, ele tem nanotecnologia. Então eu vou borrifar o LipoForce, que eu já vou falar um pouquinho dele, que ele tem ação redutora, massagear até total absorção e em seguida o nano firme, que seria o nano DMAI, para o efeito tensor. Gente, isso tudo de uma maneira muito rápida, tá? Eu não fico enrolando. Todo esse protocolo ele vai levar no máximo 1 hora, desde o momento que a cliente entra até eu terminar o protocolo. Então, depois a gente entra na massagem autofágica remodelante que eu vou fazer aqui no abdômen da nossa modelo. Então aí eu apresento para vocês os produtos principais, que são os 4, tiro o peeling de clorofila, que são esses 4, que seria a Hipertonic, o LipoForce, o Nanofirme e o Drain Redux, que ele já faz uma drenagem por si só. Então a Hipertonic Redux ele faz a desintoxicação profunda, o LipoForce ele faz a reativação celular redutora, vai reduzir medida, o Nanofirme ele vai fazer uma ação firmante e o creme de massagem Drain que ele faz o que? Drenomodelagem. Então a gente vai modelar já drenando essa cliente com os ativos. Aqui falando um pouquinho dele, como que ele funciona, do meu LipoForce. Então o que o LipoForce ele faz? Eu tenho um adipócito que ele está lá cheio de triglicerídeos, cheio de gordura e ele não consegue eliminar essa gordura, ele está acumulado. Quando eu consigo fazer a detoxificação, eu consigo murchar esse adipócito e ter uma célula mais ativa. Então eu faço o quê? Uma lipólise, que seria uma quebra de gordura. Quebra assim. Eu faço com que aquele triglicerídeo que está ali, ele saia para o meio intersticial, tá? Não é nada de quebrar, mas eu consigo diminuir aquela célula de gordura. E o Nanofirme, que ele ativa o meu fibroblasto. Então, quando ele ativa o meu fibroblasto é a única célula que eu tenho que produz colágeno, né? Não adianta só eu tomar colágeno, eu preciso ativar a minha célula. Então, quando eu uso o Nanofirme, ele vai lá e acorda o meu fibroblasto e fala, olha, vamos trabalhar, vamos produzir colágeno e melhorar a flacidez de pele, tá? E depois o creme de massagem, que ele vai diminuir o estoque de gordura que eu tenho ali no meu tecido. Então eu consigo murchar aquela gordura. E o peeling de clorofila, que ele não é um produto tão antigo, lançou há um pouco de tempo, que ele tem uma esfoliação química e física, porque ele faz a esfoliação física através do grânulo e o químico através da clorofila. Ele vai potencializar a permeação do ativo. Ele é de fácil aplicação, remoção sem resíduo, ativa a microcirculação, porque a partir do momento que a gente massageia ele ali, a gente já está ativando essa circulação
E a clorofila, que tem ação detox e antioxidante. Então, ó, potencializa os efeitos dos protocolos, dupla esfoliação, favorece permeação de ativo, ativa as células para receber os ativos e ativa a microcirculação periférica. Aqui são alguns dos resultados com uma sessão, tá? Então a gente já observa uma melhora naquela retenção de líquido, ela teve uma redução, considerando 3 medidas, tá? Não é assim, reduziu 14 centímetros, nossa, não, é a soma. Então a gente mede umbigo, abaixo e acima. Então com uma sessão ela teve uma redução de 14 centímetros. Aqui é uma redução de 30 centímetros em 10 sessões, né? É considerável, porque pensando que essa é uma cliente que tem muita flacidez. Então não basta, por mais que fale, ela vai emagrecer. Ela emagrece, quanto mais ela emagrecer, mais pele vai sobrar. Então aí a gente percebe que com 10 sessões, fizemos também o ultrassom. Ela diminuiu essa gordura sem ficar flácida. E ela ainda continua. Então, número de sessões no mínimo, 10 sessões. Josi, quantas sessões eu vou ver resultado? Normalmente a gente já vê na primeira. Então, eu faço minha avaliação, faço uma sessão, avalio novamente na mesma sessão, continuo. Então, eu faço uma no primeiro dia, uma no 5º dia e uma no 10º dia, tá? Então, eu faço 3 avaliações e sempre lembrar de fotografar. Aqui é uma redução de 19 centímetros, lembrando assim, que ela não ficou com uma flacidez, vocês percebem que não ficou aquele umbigo chorão, aquele umbigo caidinho. Ó, ela de lateral, certo? Aqui é homem, né? Também dá resultado e continua em tratamento. Aqui, usou junto a cinta, tá? A cliente usou e teve uma redução. E nós vamos para o nosso protocolo, pode ser? Ô Ju, dei uma encurtada para dar tempo de fazer o protocolo, senão não ia dar, né? 8h20, pode ser? Então, minha modelo...